tudo bem? Hoje iniciamos mais um episódio do podcast Direito Delas. E hoje a nossa convidada é a doutora Letícia Mameri, que é psiquiatra e médica do trabalho. Seja bem-vinda, doutora Letícia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder chegar em tantas pessoas compartilhando nossas experiências. A gente que agradece, e a gente convidou a Letícia aqui hoje porque ela é médica do trabalho e psiquiatra, então entende muito sobre a saúde mental dos trabalhadores, além de ter uma história muito legal sobre a maternidade. Vamos começar com isso, então? Conta um pouquinho pra gente como a maternidade chegou na sua vida. Então, eu sempre quis ser mãe. Desde que eu era pequena, eu tenho recordação da minha mãe me perguntando: minha filha, você quer ser o quê quando você crescer? E eu falava: quero ser mãe, quero casar e ter filho. Ela ficava: meu Deus, mas você não vai ter uma profissão. Não era isso, mas a minha prioridade seria ser mãe, né? E aí, quando a gente começou no processo de tentar fazer essa gravidez dar certo, nós tivemos algumas dificuldades e tivemos que partir para a fertilização. E ninguém falava sobre isso, né? As pessoas não falam sobre isso. E por quê? A maior parte das vezes, as pessoas fazem a fertilização de dois embriões e vem um bebê só. Então, muitas pessoas que vocês conhecem têm filhos por fertilização e não contam nem para a família. Só que no nosso caso, Deus foi muito generoso. No primeiro processo, a gente colocou 2 embriões e vieram as nossas 2 princesas, a Maria Antônia e a Maria Elisa. E as pessoas começavam a perguntar, né? Nossa, é gêmeos? Vocês têm gêmeos na família? Vocês têm gêmeos na família? Isso, assim, investigando, sempre investigando. Né? Mas, assim, 100% das vezes. E eu comecei a responder desde o início da forma mais verdadeira possível. Não temos, foi fertilização. E o mundo se abriu para mim quando eu comecei a perceber a quantidade de pessoas que estavam passando por esse processo, muitas vezes sem êxito, no sofrimento, sem poder se abrir, sem querer se abrir por causa do tabu. E quando eu falava isso, as pessoas: nossa, eu já tentei tantas vezes, não conseguia. Me contava: eu tentei, perdi. Eu comecei a entrar um pouco na vida das pessoas e consegui ajudar vários. Graças a Deus, eu ia encaminhando para onde eu fiz, que é um local que eu confio muito, e as pessoas tiveram êxito. Então, eu tenho várias pessoas que engravidaram depois de uma dessa. Vocês têm gêmeos na família? E que se você não tivesse falado nada, vai saber como seria o futuro ou quanto o caminho seria mais sofrido para essas pessoas, né? Sozinhas, sem Você pode facilitar o caminho e mostrar que existia um caminho, né? Exatamente. Que tinha uma possibilidade de ter filhos, né? E ajudar a tirar o estigma, a diminuir o tabu, né? Estigma esse tão presente na própria psiquiatria. Então, você vê que antes mesmo de eu ir para a psiquiatria, eu já tava trabalhando com estigmas outros, né? Claro. E eu fico pensando assim, né? A gente bota essas barreiras nas coisas que a gente passa, tira essa sensação de pertencimento que muitas pessoas passam por coisas parecidas com a gente, e a gente sofre calada muitas e muitas vezes. Eu vejo muito isso com relação ao meu segundo filho, Miguel. O Miguel é um bebê anjo, né? Ele faleceu 1 dia e meio depois de nascer. E quando ele nasceu, eu tive que fazer uma escolha. Assim como você, da primeira vez, eu imagino que a pessoa te perguntou: foi fertilização? Né, aquele falo ou não falo, ali é uma escolha, né? E eu escolhi, eu vou falar, é a minha vida, faz parte da minha vida e é libertador. Tem momentos de dificuldade, porque dependendo da reação da pessoa, mas é a reação da pessoa, né? Isso fala da pessoa e não da gente, né? Isso, que é outra questão que nós precisamos aprender a lidar. Como o outro reage comigo diz muito mais sobre o outro do que sobre mim mesmo. E muitas vezes nós sofremos pela reação do outro. O outro, ele teve outra formação psíquica, ele vem de outra família. Aquilo ali, ele não está ouvindo muitas vezes do jeito que você está falando, ele está ouvindo do jeito que ele tem condições de ouvir. E aí ele vai reagir da forma com que ele aprendeu a reagir. Então, isso é um desafio, né? Claro, mas quando você deixa de falar, aí já é você. Você está deixando de contar a sua história, de compartilhar a sua vida. E é uma coisa muito opressora, né? A gente guardar
esse tipo de coisa. Porque, assim, o que tem de errado em fazer uma fertilização? Claro. O que tem de errado em contar que você teve um bebê anjo? Qual que é? O que tem? Então, assim, quando você não fala, você omite, porque você teve uma escolha. Você parou, pensou e optou por omitir. Uhum. Por que a gente omitiu? E aí a gente sempre fica depois com isso na cabeça. Então, eu preferi falar sobre isso. E me fez conseguir ajudar várias outras pessoas. E não só isso, eu nem sei se eu já comentei em algum outro momento com vocês, mas eu tive uma outra experiência também, que quando uma das minhas meninas tinha 2 meses, ela engasgou com refluxo, ela teve um refluxo, engasgou e quase morreu. Eu cheguei com ela no PA, no pronto atendimento, que era o que tinha mais perto da minha casa, numa situação muito complicada, e Deus, assim, salvou ela. Mas a partir daí, eu comecei a falar sobre isso e eu descobri tantas pessoas que perderam seus bebês dessa forma e que ninguém fala sobre isso. Não fala. Então, que tabu é esse que a gente precisa esconder a nossa dor? Por quê? O que tem de mal nisso, né? Se não falar é porque não existiu, né? É como se não tivesse havido essa perda ou essa dor que muitas mães passam, porque ninguém fala. E na verdade tem muitas mães sofrendo com isso. Muitas mães. E só depois que você começa a falar, você vê o quão corriqueiro aquele tema é. Com certeza. Que aí começa a aparecer, né? Isso. Você deixa de falar por causa da dor e da reação do outro, e aí você carrega aquela dor sozinha. E eu tô lendo até o livro A Bailarina de Auschwitz, não sei se você já leu, e ela fala o quanto você esconder a sua dor e você viver ali com aquilo dentro de você como se não existisse, aquilo te consome, é uma prisão. Só que ao mesmo tempo que bom que a gente está falando sobre isso aqui, porque é importante a gente trazer, gente, isso existe, né? Acho que é um tabu muito grande na nossa sociedade também, isso de não conseguir lidar e olhar para o que dói, como se eu não olho para o que dói, não existe. Não existe, né? E na verdade, você fica prisioneira da dor. Porque além de existir, e não vai deixar de existir porque você não está olhando para isso, você tem a sensação de que você está representando um papel. Porque aquilo que dói, ele está intrínseco dentro da gente, ele faz parte da nossa carne, da nossa alma, porque são das dores que nós somos feitos. E aí, quando eu pego e calo a minha dor e vivo como se aquilo não existisse, eu nada mais estou fazendo do que representando um papel. E cada vez mais, quanto mais eu nego, mais eu fico distante do meu próprio eu. Sim. E aí, depois eu vou contar como. Sim. Exatamente, porque aí vai passando aquele lapso, né? Aquele tempo. Como que eu conto? E aí, para as pessoas que eu não falei, ou que eu falei outra coisa, ou que eu inventei algo, porque assim, muitas vezes, para cada pessoa vai saindo uma fala, porque não é verdade, não né? Não é autêntico. Não é autêntico. E depois, para poder sustentar todas essas outras versões de si mesmo que não existem. Então, fica muito pesado. Eu estava num encontro de comunicação não violenta e o Dominic Barter, ele trouxe uma frase, salvo engano, do Martin Luther King, que é mais ou menos assim: quando você deixa de falar a sua verdade, quando você deixa de falar a verdade, você começa a morrer. Exatamente, é exatamente isso. Então, assim, algumas vezes as pessoas falam: poxa, você é psiquiatra, mas você fala da sua vida para os pacientes? Eu falo, sim, porque o paciente, ele precisa ter uma ideia de que eu sou uma pessoa igual a ele. Tem que ter essa aproximação. Sim, só que eu estudei um pouco mais de determinada coisa, assim como ele vai saber mais de outras coisas, né? Mas fora isso, as dores são as mesmas, as dificuldades são as mesmas. Cada um carrega uma bagagem. E quando eu conto para o meu paciente a bagagem que eu carrego, ele se sente mais à vontade para me contar sobre a bagagem dele. Porque a psiquiatria, ela está repleta de estigma. Então, eles chegam com uma vergonha.
eles chegam com várias histórias contadas diferentes para outras pessoas, muitas vezes com a negação da dor. Pessoas que foram abusadas quando criança, pessoas que tiveram pais ausentes, pessoas que às vezes tiveram algum deslize, fizeram escolhas que não se vangloriam. E aí eles chegam com essas dores. Se eu não mostro a minha dor, se eu não mostro a minha bagagem, a pessoa fica segurando a dela, porque ela fica achando que ela vai ser julgada. Muitos falam, doutor, olha, eu vou te falar uma coisa, mas não me julgue. Isso eu ouço muito. Aí eu falo, olha, aqui não é lugar de julgamento. Para mim não existe certo e errado, existem escolhas. São escolhas que a gente faz, né? Mas eu faço questão de mostrar a minha bagagem, de mostrar, olha, eu tô aqui. Eu acho super bacana isso, essa forma de você atuar na sua área como psiquiatra, até como médica do trabalho, porque a gente não vê muito, né? A gente sempre tem esse distanciamento, é um pouco cultural, engessado, uma profissão mais masculinizada, talvez, né? Que a gente vê isso na própria medicina. E até a gente estava conversando isso, né, com a Letícia, sobre essa questão de essa trajetória de entrar num meio que o masculino é mais apresentado, mas que você é uma mulher e você tem o seu feminino para mostrar e dizer, não, aqui eu também tenho espaço, aqui eu também posso usar o meu feminino e ser uma psiquiatra, uma médica do trabalho, né? Como é que é isso para você? Então, eu também tive o presente de Deus de vir de uma família de médicos e de uma mãe médica, que foi uma guerreira, casou muito nova, casou no início da faculdade de medicina com 17 anos. Eu sou a mais velha, nasci, ela tinha 19, no meio da faculdade de medicina. E ela teve minha irmã também e não parou nenhum semestre. Ela levava a gente para a faculdade. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi muito com ela. Filho faz parte da gente. Onde meu filho não é bem-vindo, eu também não sou. Claro que a gente tem que dar educação, né, gente, para as crianças. Mas, assim, a criança que você orienta, que você educa, ela tem que aprender a conviver em todos os ambientes. E assim eu ia para a faculdade com ela, para residência com ela. Ela fala que eu era o mascote da turma. E é legal falar que as filhas da Letícia estão aqui hoje, aqui nos bastidores, filmando a gente, tirando foto, maravilhosas, participando. Porque eu sempre carrego as crianças comigo. Então, assim, quando eu entro na medicina, eu já entro numa trajetória onde eu já tinha heroínas, né? Heróis e heroínas, para eu me espelhar. Mas uma pressão que eu recebi muito é que a minha mãe é dermatologista. Filha de um homem dermatologista, mas dermatologista, assim como a minha tia. Então, todas as mulheres da minha família eram dermatologistas. E sempre foi uma área que eu gostei. Então, as pessoas sempre acharam que Letícia seria dermatologista, porque ela tem todo o exemplo e ela gosta. Então, pronto. E isso é algo que talvez seja a parte mais pesada da minha bagagem. Porque não foi o que eu escolhi. A expectativa que colocaram em você. Exatamente, a expectativa. Muitas pessoas, até que estão ouvindo esse podcast, vão pensar, ué, mas Letícia não fez dermatologia? Como assim? Porque eu já tenho 17 anos de formado e algumas pessoas ainda se surpreendem com isso, acham que você né? fez, né? Acham que eu fiz. O que as pessoas não sabem é que a minha mãe, apesar de ser filha de um dermatologista, queria fazer psiquiatria. E na época o estigma era muito pesado, os tratamentos tinham pouca eficácia. O primeiro antidepressivo é de 1958, pra vocês terem uma ideia. Então, tudo muito recente. E o meu pai, que era mais velho, que já era médico, foi até professor da minha mãe, casados já durante a faculdade, meu pai falou para ela, não faça psiquiatria. Tem muito estigma, os tratamentos não são muito bons, você vai se frustrar. Faça dermatologia, que é uma especialidade melhor para a mulher. Uau! Então, quando as pessoas fazem essa expectativa a meu respeito, elas não sabem das outras bagagens que são carregadas. E isso eu não sabia, tá?
Minha mãe me contou isso só depois que eu fiz psiquiatria, que Uau, eu me que titulei. interessante. Ela falou, minha filha, você está realizando um sonho meu. Porque eu sempre quis fazer psiquiatria. Eu falei, ué, como assim? Eu não sabia disso, né? Mas ainda hoje, né? A gente percebe isso. Das pessoas irem para dentro da medicina, profissões. Eu escuto muito, o ortopedista tem que ser homem. Né? Uma mulher ortopedista? Não, mulher vai fazer dermatologia, mulher vai fazer ginecologia. E eu tenho uma amiga maravilhosa, minha amiga desde que eu nasci, Danusa, o nome dela, ó, beijo, que ela é uma baita ortopedista de coluna em Vitória. Capacitadíssima. Então, assim, ela enfrentou muitos desafios, porque realmente a dermatologia, ela é maravilhosa, ela é fascinante, mas a gente tem que lembrar como o ser humano é feito, ele é criado, e a pele e o sistema nervoso central, eles fazem parte da mesma camada embrionária. Então, elas são duas áreas completamente casadas. E quando eu era mais nova, que eu estudava mais dermato, que até eu mesma achava que ia fazer dermato, minha mãe me deixava como sobreaviso para ajudar com os pacientes dela quando ela viajava. Quando aquele paciente me ligava 3 horas da manhã para me falar que estava com o rosto vermelho, eu pensava assim, meu Deus, o que será que está acontecendo com essa pessoa? Não deve só ser o rosto, né? Claro. Porque a pessoa que acorda 3 horas da manhã para falar só isso, deve ter alguma outra coisa. E aí eu falava para minha mãe, olha, isso aqui é muito pouco. Eu quero fazer mais. E ela consegue fazer lindamente a parte da saúde mental dentro da psiquiatria, entendendo da dermatologia, isso, né? Ela dentro da isso. dermatologia, ela leva a psiquiatria, ela consegue carregar, entende, acolhe e encaminha. E a gente fala muito aqui sobre o arquétipo, né? Sobre arquétipo masculino e arquétipo feminino, que não tem relação com gênero, né? Todos nós temos arquétipo masculino e feminino dentro de nós. O masculino tem essa da racionalidade, né? E o feminino de lidar com as emoções. E o quanto você trouxe isso para a psiquiatria, essa sua abertura para lidar com as emoções, inclusive com as suas, usando como exemplo para os pacientes, né? E a psiquiatria, ela veio agregar na minha vida no momento onde eu já tinha maturidade para recebê-la. Que foi após a medicina do trabalho, né? Após a medicina do trabalho. Eu fiz medicina com a expectativa da dermato. Voltei para Vitória, eu fiz medicina no estado do Rio, né? Voltei para Vitória, conheci meu marido, fiquei noiva, mas sempre naquela expectativa, né, do que eu iria fazer. Fiquei doente, tive que aceitar minhas fragilidades, não saí de Vitória, fiz medicina do trabalho. Dentro da medicina do trabalho, eu fui, um dos meus limites de crescimento aqui no Espírito Santo. Que foi quando eu passei no concurso para instituição financeira. E aí eu já tinha minhas 2 meninas, já era casada, e eu sentia as pessoas falando quanto eram infelizes num trabalho estável, cheio de benefício, com horário de trabalho. Eu vim de uma família onde o recebimento era volátil, porque o profissional liberal, aonde meus pais trabalhavam final de semana, domingo, feriado, aonde a gente não tinha garantia de nada. E eu ouvia aquelas pessoas falando de uma forma que eu não conseguia entender. É a ilusão do concurso público, né? Eu vou ter estabilidade, eu sei o que eu ganho no final do mês e pronto, esse é o sonho, o horário de trabalho fixo, e aí aquele sonho, parece que eu passei no concurso, vai ser tudo maravilhoso, e aí chega lá e se depara com que a realidade não é essa. Principalmente instituição financeira, que você é um bom funcionário se você é um bom vendedor, porque você está vendendo o produto. Eu não tenho nada contra isso, pelo contrário. Eu admiro muito todas as profissões, eu consigo admirar cada coisa. Mas a pessoa cria uma expectativa que não é o que ela encontra, né? E eu não conseguia entender o porquê que as pessoas reclamavam tanto, visto que elas tinham benefícios que outras pessoas não tinham. Foi aí que eu resolvi
porque eu iria estudar psiquiatria. No início, eu não pensei em me tornar psiquiatra. Eu pensei em estudar psiquiatria para cuidar melhor dos meus bancários, que era assim que eu me refiro a eles. Não, os meus bancários. Então, eu falei, não, eu vou estudar psiquiatria porque eu quero entender e eu quero conseguir cuidar dessas pessoas, né? E foi assim que começou a minha entrada na psiquiatria. Como não tinha residência de psiquiatria aqui, eu fui me capacitar meio que até por conta própria. Estudei, me capacitei, pratiquei, preenchi critério para fazer prova de título de especialista. Então, eu fiz um caminho muito mais árduo do que até de uma residência, principalmente com o preconceito dos colegas médicos. Poxa, mas você não saiu para fazer uma residência? Gente, eu era casada, meu marido é concursado do Estado, eu tenho 2 filhas. Eu, com meu concurso público, como que eu ia sair do Estado para fazer residência? Mas eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu estudei mais do que os outros, eu me dediquei mais, eu trabalhei mais, eu preenchi os critérios, eu fiz prova de título e passei. Nós temos vários psiquiatras que não têm prova de título. Então, eles não tiveram uma prova validadora, tipo a prova da ordem para validar o que eles realmente aprenderam, né? Então, esse preconceito, eu lidei em cada momento com ele, né? E foi aí que eu cheguei na psiquiatria, porque aí quando eu comecei a fazer psiquiatria, eu me encantei. Porque eu comecei a ver a resposta do porquê que aquele paciente com o rostinho vermelho eu ligava 3 horas da manhã. E era as perguntas que eu tinha e que ficavam sempre sem respostas. E a gente estava conversando muito sobre o quanto a gente espera que os trabalhadores, os servidores sejam humanos no atendimento deles. E é claro, eu espero isso também. Mas o que tem muito por trás também da desumanidade com que eles tratam os outros, que é a desumanidade que eles também estão sendo tratados ou que a saúde mental está prejudicada, assim. Exatamente, assim, dentro da área de saúde, e aí a gente tem que falar de todas as outras profissões que estão relacionadas à área de saúde, nós temos uma desumanização com a lida desses funcionários muito grande, principalmente no sistema público de saúde. Eu já fui concursada de prefeitura, eu já trabalhei com SUS, eu sei, eu não falo porque eu acho, eu falo porque eu sei. A gente não tem nenhum direito de saúde e segurança, igual a gente vê as empresas privadas terem, e é o que eu mexo como médica do trabalho. Eu não tinha nada. Eu não tinha um laudo de insalubridade, eu não tinha uma avaliação de saúde e segurança do local que eu trabalhava, eu não tinha nada. Isso é o básico, isso é um papel. Se eu não tenho o papel, o que vocês acham que eu vou ter além do papel? Nada, porque se eu não tenho nem o papel, a gestão, a prática, ela não existe. E como a gente falou no início, eu só tenho condições de dar o que eu recebo. Eu não consigo dar o que eu não recebo. Então, isso é uma premissa básica. Se eu não recebo humanização, eu não consigo passar a humanização. Não que isso seja desculpa. Claro. Quando eu senti que eu não conseguia mais passar a humanização no meu atendimento, eu pedi para sair. Claro, com Você certeza. foi buscar alternativa para poder conseguir Exatamente. passar. De forma alguma aqui a gente está defendendo uma desumanização num tratamento de uma pessoa que está ali numa situação vulnerável, precisando desse atendimento. Mas a gente está debatendo também cenários que tem por trás do comportamento daquela pessoa e que muitas vezes também não são vistos e debatidos, né? Exatamente, porque aquelas pessoas, elas são filhas de alguém, elas são netas de alguém, elas são irmãs de alguém, elas são casadas com alguém, elas têm filhos. Aquilo ali não é uma máquina, não é um robô que atende as pessoas no serviço de saúde. Pensa no que aconteceu na época do Covid. Quantas pessoas eu sabia que tinham se afastado das suas famílias, deixado de conviver com seus filhos para viver isolado num apartamento, num local para não passar isso para eles. Mulheres grávidas, mulher com filho pequeno, homem recém-casado e por aí vai. Por trás de cada pessoa, a gente tem uma história. Sim. Então, a gente precisa enxergar, e não é só
profissional de saúde. Vou dar um exemplo hoje. Estávamos descendo lá do prédio onde eu tenho meu consultório, tinha um cara dentro do elevador, ele já estava dentro do elevador segurando uma sacolinha do Burger King. Não querendo fazer propaganda, mas segurando a sacolinha. Maria Elisa estava dentro do elevador. Gente, ela foi perto da sacola e cheirou a sacola. Vocês acreditam? Foi hilário. Eu falei, Maria Elisa, minha filha. Mamãe, que cheiro delicioso. Aí, a gente pensa que ele tá comprando o lanche, né? E aí, ele foi contando pra gente, nesse período de descer do elevador, que ele era entregador. E aí, porque ela perguntou, o lanche é seu? Ele falou, não, eu vou entregar. Aí eu falei, minha filha, olha que maravilhoso. O tio é igual aos outros entregadores que entregam comida pra gente lá em casa. Se não tivesse pessoas igual o tio fazendo isso, a gente não ia comer. Olha que coisa linda. Aí ele mexeu com ela e falou assim, aqui, por que você não pede? Quem sabe sou eu que vou levar lá na sua casa hoje. Então, a gente precisa enxergar o outro. Nossa, e nesse cenário, então, de precarização desse trabalhador, em que ele entrega um lanche que ele muitas vezes não come, e que ele vai saber se ele comeu, né? Muitas vezes de bicicleta. Outro dia eu vi uma foto assim que acabou comigo, que era uma foto de uma bicicleta e a pessoa com a mochila da entrega e ele estava dormindo na rua, assim. Então, a gente tem que realmente questionar muito o que tem por trás dos trabalhos, o por trás dos trabalhadores, o por trás desse sistema que desampara mesmo quem está ali. E falando também nesse desamparo, a gente também tinha conversado muito sobre a mãe que precisa dar cuidados para um filho que precisa de cuidados especiais, para um filho que tem autismo, e o quanto essa mulher fica desamparada em muitas esferas, né? Completamente, porque se vocês pararem para pensar na média salarial que a mulher tem, e a questão do cuidado, porque ela tem que ter alguém para ter um cuidado, como que ela vai se manter no mercado de trabalho e cuidando dessa criança? E a gente tem um número imenso de mães solteiras de filhos com deficiência, que os homens abandonam após saber da deficiência do filho. Então, são mulheres que bancam as famílias sozinhas e que ainda por cima tem uma criança com deficiência. Você, Thaís, que tem filhos, imagina se você tivesse uma situação dessa, isso não ia impactar diretamente sua condição de trabalho? Diretamente. Diretamente. E a outra coisa, assim, as inversões de valores, né, que a gente conversou também, foi a questão, uma grande multinacional libera para levar pet para o trabalho, mas não libera para a mulher levar seu filho. Nada contra pet, tá, gente? Eu sei que muitos têm o pet como se fossem filhos, mas a criança, ela tem uma demanda muito maior. O pet, tudo bem, ele vai sofrer se ele ficar um dia sozinho em casa, mas a criança pode morrer, porque a necessidade é muito maior. E a gente não tem como levar os nossos filhos conosco. E a carga que fica na mãe, porque a gente tem sempre essa carga. Você está perguntando, se eu tivesse uma filha que eu tivesse que fazer um acompanhamento ainda mais especial, só as minhas filhas que demandam o que uma criança demanda, normalmente, já é muito incompatível com a forma como a gente é exigida no trabalho, né? Então, quando eu estava com a minha primeira filha e ainda trabalhava num emprego tradicional e ela ficava doente, então, assim, o pai muitas vezes tinha que ficar com ela porque eu não podia sair do meu trabalho para ficar com ela. E eu ficava lá sofrendo que minha filha estava doente e eu não estava podendo cuidar. Então, assim, e a nossa saúde mental materna também, né? Exatamente. E é uma coisa que eu quero trazer para reflexão também, é o seguinte, um insight que a minha psicóloga me deu. Gente, eu faço terapia há mais de 20 anos, não pretendo parar, tá? Então, isso é saúde mental. Eu estava fazendo psiquiatria nos finais de semana e meu marido ficava com as crianças. E uma vez eu falei com ela assim, nossa, meu marido é tão maravilhoso, não que não seja, tá, amor? Você é maravilhoso. Mas assim, eu falei, meu marido é tão maravilhoso, ele cuida das meninas pra mim no final de semana pra eu estudar. Ela falou, Letícia, para com isso.
ele é pai delas, ele só tá fazendo a obrigação, que eu ouvi você falar, que a gente Claro, fica porque claro. acontece isso comigo e com ele também. O emprego dele, ele tem um pouco mais de benefícios em relação a isso, e ele consegue ficar com elas nessas situações. Comigo é um pouco mais difícil. Era um pouco mais difícil. Mas eu ficava com isso. Poxa, não era minha responsabilidade? Então, isso é uma coisa que eu quero trazer para reflexão. Os pais nada mais fazem do que o papel deles como pai. E a gente segue aplaudindo pais que fazem o que todos os pais deveriam fazer. Porque quando um pai faz o que todos deveriam fazer, a gente dá palmas. E a mãe é mais que obrigação, né? Exatamente. E a mãe tem que dar conta da profissão. Ela tem que ter... Aí a profissão vai dar o retorno financeiro, igual a gente estava falando assim, essa questão de uma mãe que tem um filho com transtorno do espectro autista, por exemplo. E ela não tem nenhuma política, talvez, né, governamental, que auxilie ela a trabalhar menos, mas continuar com a condição financeira dela e ela poder cuidar de si. Sim. Né? Porque eu até comentei que eu ouvi falar que tem mães que tentam o suicídio por questão da situação que elas vivem com os filhos e elas não têm nenhum apoio, não só do próprio marido, né, do companheiro que largou, ou até da própria saúde pública, né? E da sociedade, né, da comunidade também. O abandono é muito grande. E aí a sensação de abandono, ela adoece. E o adoecimento mental, ele às vezes faz com que as pessoas tomem esse tipo de decisão. Então, realmente, nós estamos a léguas de ter um sistema público de saúde que acolhe, que cuida e que se responsabiliza. E a gente tem que trabalhar isso. A Associação Brasileira de Psiquiatria, ela trabalha isso muito bem, ela vem defendendo arduamente as condições de saúde, principalmente de saúde mental da mulher. Vai ter até agora um evento de neurociências aplicada à saúde mental da mulher. Então, é uma coisa que a Associação Brasileira de Psiquiatria se preocupa, mas temos muito para progredir, com certeza. Até porque é aquela coisa, né? Até 18 anos ainda tem algumas coisas, e depois de 18 anos, só que o autismo, o transtorno de espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele não cura, fez 18 anos, pim, varinha de condão, você agora vai ficar curado. E aí o que a gente tem de política de saúde, política pública de saúde para esses adolescentes e para dar apoio para essa mãe? Então, realmente, a sensação de abandono, ela é muito grande, né? As empresas estão começando a ter uma visão para a saúde mental com um pouco mais de carinho. Então, tem umas reduções de carga horária, tem algumas empresas que dão alguns benefícios, né? Mas se a gente for parar para pensar, o grosso da população não tem amparo de empresa. Ela tem que ter o amparo da rede pública, o amparo do governo. Então, ainda tem muito que se caminhar. Mas a gente está aqui falando sobre isso hoje, já mostra uma grande evolução. Um avanço, Sim. né? E a gente fica super feliz de te receber aqui. E tem muito assunto, né? A gente podia ficar aqui a tarde inteira falando sobre muitas coisas. E a gente quer saber o que você achou de todos esses assuntos que a gente falou. Sua opinião, sua vivência, apoia o nosso projeto, curte, compartilha, deixa seu recado para a doutora Letícia. Isso. A gente vai deixar as redes sociais dela lá também. E comenta com a gente e fala o que você achou, não é mesmo? A gente agradece a sua presença, a sua participação. Eu acho que aqui é um momento da gente, né, criar esse espaço e mostrar que tem formas de melhorar, no caso que a gente conversou hoje, a saúde mental, seja da mulher, seja no emprego, né? Então, assim, foi muito bacana poder ter essa conversa. E a gente agradece a participação de todos vocês. E até o próximo episódio no nosso podcast Direito Delas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.